Boa noite, estamos aqui com mais um Vencer SA para você, o seu programa feito na web com todo carinho, trazendo sempre muita informação e um convidado muito especial. Não podia ser diferente. Essa noite nós estamos aqui com um convidado mais que especial. Além de empresário, amigo, cliente, e tive o prazer, a honra de tê-lo como aluno. Estamos aqui com Nivaldo Cavalcante, sócio fundador da maior empresa de radiotáxi do Brasil. Isso mesmo, a maior do Brasil, a Teletaxi Recife. São 32 anos de história servindo a todos no mercado. Nivaldo, seja bem-vindo, boa noite, é uma satisfação tê-lo conosco. Olha, a satisfação é toda minha, quero agradecer o convite e sinto muito honrado em poder falar da nossa experiência e contribuir para o seu programa também. A satisfação é toda nossa, Nivaldo. Nivaldo, que é, além de empresário, além de empreendedor, é um especialista em gestão empresarial, né? E está aqui para bater um papo conosco, falando dessa carreira maravilhosa, da carreira dele profissional e da carreira e do desenvolvimento de toda a história da Teletaxi. Mas antes de falarmos da Teletaxi, e a gente sempre fala sempre, Nivaldo, para todo mundo, porque as pessoas acham que a Teletaxi chegou e Nivaldo é um cara bem sucedido e do nada, não é? As pessoas esquecem que existe uma trajetória, existe um esforço, claro, um investimento de décadas para que isso acontecesse. E eu queria começar, Nivaldo, perguntando como é que foi o início da carreira profissional de Nivaldo. Bom, como todo jovem do interior, na minha época, a minha cidade, que é Tabira, no sertão do Pajeú, a terra dos poetas, nós tínhamos apenas o curso primário. E meus pais, eles faziam questão que os filhos estudassem. Terminado o curso primário, eu vim para Recife fazer um curso chamado Admissão. Era o vestibular para a gente entrar a fazer o curso ginasial. E assim eu fiz. Estudei em escolas públicas e, na sequência, fui trabalhando e, ao mesmo tempo, também estudando. Esses estudos, eu fiz uma escolha, essa escolha, a gente, quando jovem, é um tanto difícil, a gente não consegue definir naquele momento, mas eu tinha uma característica que até hoje eu permaneço, é uma questão de organização. Okay? Eu tive a felicidade, eu gosto muito de ler, tive a felicidade de me cair nas mãos um livro de um escritor francês, mais radicado no Brasil, Pierre Weil. O título desse livro é Sua Vida, Seu Futuro. As pessoas, às vezes, levavam a criança para fazer um teste vocacional. Eu mesmo fiz meu teste vocacional, através desse livro, marcando as coisas que eu gosto de fazer. E uma das coisas que eu gosto de fazer é trabalhar com pessoas. Então, deu que eu deveria fazer administração, sociologia, jornalismo, coisas que tivessem um contato direto com gente, né? Isso me agrada. Eu não sei ficar atrás de um birô. E não voltei para o interior, até porque a gente olhava e não tinha trabalho. Era um problema de muita seca, de muita dificuldade, e por aqui foi ficando. Como você colocou bem, Tibério, as coisas não acontecem por acaso, elas precisam serem construídas. Isso demanda um tempo, demanda muito esforço, demanda muito trabalho. E aí eu comecei o meu primeiro emprego, trabalhei numa empresa alemã, ela até hoje ainda existe. Essa empresa é Walter Weitz Companhia Limitada, como auxiliar de escritório. Uma empresa que importava e exportava, importava equipamentos da Alemanha e algumas coisas daqui do Brasil mandava para lá também. Passei algum tempo, depois trabalhei na Tintas Coral, na área de vendas, depois trabalhei na Pirelli, onde hoje é a Ferreira Costa, ali era uma fábrica de cabos, eu ali já fui desenvolvendo meu trabalho. Depois da Pirelli, eu me dirigi a ser professor. Quer dizer, eu fui caminhando na minha vida profissional e galgando os espaços. A minha forma de pensar até hoje é, se me der esse trabalho para fazer, eu vou fazer o que é necessário e algo mais. Eu estou sempre buscando alguma coisa em que eu possa contribuir. Sempre buscando a proatividade. Com certeza. E chegou um determinado momento que o meu último emprego foi a Telebrás, uma holding
das empresas de telecomunicações, eu trabalhei 8 anos na área de desenvolvimento de recursos humanos, treinando gerentes. Eu me sentia já bastante seguro, né? Nessas alturas eu já estava com meus 30 e poucos anos, casado, tenho 2 filhas. E eu disse para mim, eu quero ter o meu trabalho, eu quero desenvolver o meu trabalho. Se eu desenvolvo bem nas outras empresas, então se eu fundar a minha empresa também vai assim. Mas que coisa aí que a gente começa a pesquisar qual o mercado que eu posso trabalhar. Primeiro, que trabalhasse com pessoas. Segundo, algo que fosse inovador. Nas minhas viagens, para administrar treinamento, uma das vezes que eu parei em São Paulo, eu quis ir assistir a um show e eu perguntei para o rapaz da recepção, escuta aqui, eu tenho receio de andar aqui em São Paulo, porque eu acho que o motorista de táxis vai me enrolar, vai cobrar mais, vai dar muita volta. O que é que eu faço? Ele disse, não, chame a empresa de radiotáxi, que essas pessoas são pessoas sérias, cadastradas, e você vai ser bem atendido. E assim eu fiz. Então, me despertou a curiosidade, quando você chegava aqui em Recife, você tinha que pegar ou o táxi do aeroporto, que era mais caro, ou então atravessar a rua para fazer isso. Eu disse, pô, olha aqui, uma coisa que eu posso trazer para Recife. Então, nós fomos o pioneiro na instalação de empresa de radiotáxi. Mas antes de instalar, eu já tinha sido gerente de recursos humanos, que eu trabalhei na Ford durante 6 anos, trabalhei na área de cobrança, enfim, eu fui juntando uns conhecimentos e fazendo curso de administração. Então, num determinado momento, eu decidi, não, eu vou começar a buscar essa informação com mais profundidade. E aí pedia para os camaradas do táxi, estou querendo visitar a tua empresa. É possível? Eu disse, claro, o motorista me levava. E eu fui juntando informações. Essas informações, quando eu entrei a montar a empresa, naquela época não existia a Anatel, era o Dentel que controlava. E aí eu procurei com o Dentel descobrir como era a forma para que a gente conseguisse implantar essa empresa. E assim foi feito. Ou seja, aí em 1985, exatamente no dia 1º de setembro, nós conseguimos implantar a Teletaxi. Mas antes de entrarmos na Teletaxi, uma coisa interessante que eu queria que você falasse, você sempre gostou de trabalhar com pessoas e dar treinamentos em vários estados. Não é? Qual a influência dessa época para montar a sua empresa e trabalhar com pessoas diretamente? Olha, o fato de escolher pessoas é porque você, montando uma empresa e trabalhando com elas, você tem uma oportunidade de usar a sua bagagem de experiência no sentido de tornar aquele trabalho um trabalho com profundidade, com seriedade, aplicando técnicas modernas, né, direcionando aquele trabalho para o crescimento e contribuindo, né, para uma inovação tecnológica também, uma entrada de um sistema novo em Recife. E daí, desse desenvolvimento todo, toda essa história construída, veio a ideia de montar uma empresa de radiotáxi. Sim. Que é a Teletaxi, que está Exatamente. com 32 anos de história, sendo a maior empresa de radiotáxi do Brasil. Perfeito, com certeza. Todo mundo quer saber a história da Teletaxi. Tenho certeza que você que está assistindo quer conhecer detalhadamente essa história. Quer mesmo? Então não sai daí. 30 segundos e a gente está voltando e você vai saber a história da Teletaxi. A gente volta já. Venha para o time da Uninassal e tenha uma formação de qualidade. Na pós-graduação Uninassal, você está melhor preparado com professores e coordenadores com experiência de mercado. É um timaço ajudando você a conquistar um grande futuro. Quer ter uma carreira vencedora? Faça uma pós-graduação Uninassal. Acesse uninassal.edu.br ou ligue 4020 9734 e matricule-se já. Ensino à distância ou presencial é na Uninassal, formando vencedores. Estamos de volta com o segundo bloco do Vencer SA, hoje com essa figura ilustre nos visitando, Nivaldo Cavalcante, sócio fundador da Teletaxi Recife, lembrando a você que está ouvindo e que está assistindo, a maior empresa de radiotáxi do Brasil. E a gente parou justamente falando quando o seu Nivaldo ia iniciar a história da Teletaxi.
que ele tinha a necessidade, a vontade, o desejo, a gana de montar seu próprio negócio e se relacionar com pessoas. E aí surgiu a Teletaxi. Como é que foi isso, Anivaldo? Essa ideia foi muito interessante. Nós tivemos uma dificuldade inicial. Primeiro com o motorista, porque desconhecia o trabalho. E depois com a própria população. Naquela época, em 85, o número de telefones de Recife, telefone fixo, não existia celular, evidentemente, era um número pequeno. Então, isso era um impedimento. Além do que, para montar uma empresa dessa, você tem que ter a licença da Anatel, ou do Dentel, no caso, que eu chamo de Anatel. Então, essas dificuldades iniciais, elas foram superadas, e eu agradeço muito, assim, as outras empresas onde eu trabalhei, porque eu consegui, com o motorista, fazer com que ele entendesse o trabalho. Só que nós dizíamos assim, naquela época existia o chamado chofé de táxi. Eram as pessoas que tinham seu táxi e ficavam num determinado ponto da cidade. E as pessoas dirigiam-se ao táxi. Nós mudamos essa forma de trabalho, então nós viramos isso, quer dizer, o táxi é que passou a buscar o cliente na residência, no trabalho ou no lazer. Ou seja, nós causamos um impacto nesse mercado de táxi, porque ela era uma ideia nova, né? O motorista ele trabalhava usando um rádio. E tinha uma particularidade. Com o rádio nós conseguimos estar perto do cliente. Então ele só poderia ligar o taxímetro. Naquela época era um aparelhozinho assim. O relógio. Era um relógio chamado de capelinha. Ele só poderia utilizar o relógio. O relógio analógico. Depois veio o digital, era o analógico. Era o analógico, claro. Ele só poderia ligar quando ele estivesse na porta do cliente. Então, certa feita, isso é um fato interessante, eu cheguei no prédio da Sudene, tinha uma equipe de motoristas, eu me apresentei e disse que estava fazendo. Então, teve um cidadão que ele botou o dedo assim no meu rosto e disse, o senhor é doido? Você acha que eu vou sair daqui com o meu carro gastando combustível para depois ligar? Não vou de jeito nenhum. Olha, eu entendo, o senhor não está percebendo o que é o negócio, mas vou gerar mais corrida para você, com mais segurança, porque o cliente é cadastrado e você é cadastrado. Então, essas duas coisas facilitam. Então, já naquela época, a questão de segurança é um item que sempre teve presente para todas as empresas de radiotáxi numa cidade grande como Recife. O senhor começou com quantos carros? Nós começamos exatamente com 30 veículos e chegamos até a 670. E desses 30, para até os 30, quantos nãos o senhor recebeu dos taxistas? Foram muitos não, viu? Foram muitos. Que as pessoas normalmente elas têm um processo de acomodação, não querem mudar a sua forma de trabalhar. Zona de conforto. Zona de conforto. E era difícil, não, já está bom aqui, eu tenho que pagar alguma coisa ou o senhor vai pagar para mim? Senão você tem que pagar. Tem umas perguntas assim bastante diferenciadas para o trabalho, né? No entretanto, nós fomos caminhando com esses 30 e eu tive uma oportunidade muito boa, que foi o seguinte, a empresa, o Jornal do Comércio, naquela época, como hoje também, eles são também muito inovadores, foram lá na minha empresa e fizeram uma reportagem de primeira página. Recife agora tem um serviço que vai lhe buscar em casa ou no escritório sem cobrar nada mais. Isso de primeira página, então, ampliou o que a gente estava fazendo. Aí, O primeiro mês, nós fizemos no máximo 200 corridas, mas nós já chegamos a 150 mil corridas. 150 mil? 150 mil corridas. Pois bem, então, nesse momento, a gente começou a crescer. Então, foi interessante, porque a população foi se educando no sentido de usar essa facilidade de pedir o táxi pelo telefone, tá? E saber que estava tratando com uma empresa que essa empresa ela teria um cuidado em treinar o motorista, em facilitar essas coisas todas. Houve um outro fato muito importante naquela época. Estava sendo iniciada a questão da terceirização. O que significa isso? Já quando funcionário da Ford na área de recursos humanos, discutimos, a empresa da Ford ela fabrica veículos, então por que a gente tem que cuidar de restaurante, de transporte, não sei o quê? Disse, não vamos fazer isso, vamos terceirizar. Eu aproveitei essa brecha e digo, não, agora eu vou terceirizar transporte para as empresas.
E até hoje nós fazemos isso com muita competência, que é o nosso cliente corporativo, onde a gente oferece segurança e hoje tem uma opção de inovações que no bloco eu vou falar. O senhor começou a fazer o trabalho com as empresas, né? Estreitar essa relação e mostrando às empresas a necessidade de ter um parceiro. Com certeza. De ter um parceiro que desse credibilidade, que desse confiabilidade, até para que as empresas, né? E isso é uma tendência natural cada vez maior, das empresas terem uma preocupação com segurança e com custos. Com certeza. Não é isso? Porque quantas e quantas vezes eu vi empresas do funcionário pegar o táxi para fazer um trajeto e fazer 2, 3 trajetos para a empresa pagar. É verdade. Não é? É verdade. Então, o senhor entrou nessa vertente de possibilitar aos parceiros e empresa uma condição diferenciada de segurança e de redução de custos. Sem dúvida nenhuma. E, inclusive, nosso argumento para a empresa era o seguinte: o senhor está investindo, você está imobilizando determinada quantidade de veículos, você tem que ter empregados, motoristas, uma supervisão e manutenção, seguro de veículo e tudo. Você tira tudo isso e nessas alturas nós já estávamos com 150 veículos, 24 horas. Isso dava uma garantia. Mas muitas vezes a própria empresa ela não acreditava nessa possibilidade. Então, como eu estava trabalhando com empresa, e as empresas são instituições muito sérias, grandes empresas como a Philips, que nós temos aqui no Curado, a própria Tintas Coral, né, a Gerdau, vamos fazer o seguinte: você vai ficar um mês trabalhando sem nenhum contrato, experimente. Se der certo, então nós firmamos o nosso contrato. E com isso, nós fomos ganhando a confiança do nosso cliente, do funcionário, e mostrando para ele que por ali ele poderia reduzir custos de transporte e manter a sua competitividade no mercado. E saiu de 150 para quantos carros nessa trajetória, senhor Nivaldo? No pico? Olha, e nós tínhamos na época, desse início dos contratos, em termos de 200, não passou de 250. E hoje, quantos carros tem a Teletaxi? Hoje nós temos 600 e mais com o auxiliar das 650 táxis. Saiu de 30 para 650 carros. Isso. Apenas 650 carros. Apenas. Por isso que é a maior. Né? Com certeza. E uma empresa extremamente pioneira. Né? Para você que não sabe, a Teletaxi Recife é a primeira empresa de radiotáxi do Brasil a treinar os seus funcionários, treinar os seus motoristas, tá? Há mais de 8 anos realizando esses treinamentos, e eu acho que é aí que vem aquela vertente de seu Nivaldo, da época dele de profissional de recursos humanos, da necessidade de treinar, né seu Nivaldo? E nós entendemos que esse profissional, para prestar um bom serviço, ele de fato precisa estar preparado. Agora me permita acrescentar uma coisa, que você falou 8 anos, mas desde o primeiro momento, que tinha 30 taxistas, nós treinamos. E usando, às vezes, alguns recursos de pessoas que podiam nos ajudar nisso aí. Tipo assim, a Impetu ministrou o curso de formações turísticas e outras instituições também nos ajudaram nesse sentido, nessa caminhada, né? E nessa caminhada, a Teletaxi torna-se a maior empresa de radiotáxi do país, há alguns anos já, pioneira em várias áreas, em vários sentidos, né? Mas aí todo mundo quer saber, e o futuro da Teletaxi? E o Uber? E os aplicativos? Será que o seu Nivaldo vai responder as nossas perguntas? Aguarde agora no terceiro bloco. Não saia daí não. Apenas 30 segundos. A gente volta já. O negócio é ter foco nos sonhos. Foco e a melhor preparação. Com a pós-graduação Uninasal, você tem corpo docente com experiência prática e cursos nas áreas de comunicação, direito, gestão e finanças, educação, engenharia, meio ambiente e saúde. Venha se preparar, fazer networking e dar um passo a mais na carreira. Pós-graduação Uninasal. Juntos para vencer ainda mais. Inscreva-se já! Estamos de volta ao terceiro e último bloco do Vencer SA, aquele seu programa feito com todo carinho na web para falar de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Lembrando que hoje nós estamos com o Nivaldo Cavalcante, sócio fundador e presidente da Teletaxi Recife, a maior empresa de radiotáxi do Brasil. E conforme eu falei no final do segundo bloco, seu Nivaldo,
E os aplicativos? Atrapalharam muito? Hoje está sanado esse problema? Olha, a tecnologia ela não vai nunca parar. Os aplicativos são um fato que está colocado no mundo e também no Brasil, e em Recife, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de lembrar uma coisa, sabe, Tibério? Que os nossos taxistas, a população de Recife conhece, mas como esse programa transcende Recife, então é conveniente que se fale. Nós iniciamos usando um rádio que era chamado um rádio AM, é um rádio com uma potência próxima, de pouca distância. Depois passamos para um outro rádio chamado a tecnologia era o rádio FM, que tem uma potência muito maior. E na época nós trabalhávamos com rádio, eram 3 operadores de rádio. Dividimos a cidade em norte, sul e centro. Nessa divisão, o nosso operador teria que passar para o motorista e fazer assim, dando nome, endereço, localização, etc. Isso demandava um tempo enorme e nós precisamos mudar isso, porque o número de corridas estava aumentando. A região também teve um crescimento econômico bom. Nós já estávamos nessa época com mais de 400 veículos trabalhando com rádio. Aí nós contratamos uma empresa, ela tem sede na Inglaterra, compramos os equipamentos bastante caros, né? Mas de uma eficiência extraordinária. Esses equipamentos nos permitiu passar de 80 mil corridas mês para 150 mil. Evidentemente que isso é uma média, isso sobe dependendo, há uma curva crescente a partir de setembro em termos de chamadas. Isso nos permitiu, de fato, em termos de tecnologia, estar à frente. E antes dos aplicativos chegar no Brasil, nós já sabíamos que havia. E nós convocamos a empresa para que ela trabalhasse, nos trouxesse para o equipamento também esse software de chamar o táxi através do smartphone. A empresa não deu conta do recado e os aplicativos chegaram. Não nos causam nenhuma estranheza, nem tampouco nenhum conflito, porque os nossos motoristas foram se adaptando às novas realidades. Tá? Evidentemente que quando chegaram esses equipamentos e essas empresas estrangeiras, eles começaram um trabalho diferenciado. Primeiro, era uma inovação. Segundo, os aparelhos smartphones, o preço econômico dele, houve uma redução muito grande. E nesse sentido, as pessoas tiveram acesso, quer dizer, há uma tecnologia que foi primeiro a internet, propiciou isso, e os aparelhos de smartphone também. Isso propiciou que as pessoas tivessem, e isso é um fato inovador de chamar apenas a um toque. Nós começamos a construir o nosso aplicativo. Alguns motoristas, por não terem nenhum custo, passaram a participar desses trabalhos e depois retornaram. Que descobriram que realmente eles podiam ter a tecnologia, mas esqueciam uma coisa essencial para o ser humano. Precisa treinar o homem, não é só dar um equipamento para ele. E esse treinamento eles não faziam, eles não têm uma expertise do trabalho, não têm uma expertise disso aí. Então, primeiro, o motorista, esse cidadão, que ele tem uma consciência de que está transportando pessoas, ele não está transportando materiais, ou, por exemplo assim, batata, peixe, nada disso, ele está transportando gente. E como tal, ele precisa ter uma atenção especial. As pessoas são, cada uma é um universo, então tem que ter esse trabalho. Aí entra o nosso treinamento, quer dizer, o treinamento foi preparando este taxista, esse profissional, né, que eu posso lhes dizer aqui com toda segurança, durante esses 32 anos, nós transportamos mais de 40 milhões de pessoas. Detalhe, sem nenhum acidente grave, isso eu faço questão de frisar. Significa que a nossa equipe de taxistas são os melhores profissionais do volante. E nós fomos inovando, não somente na questão da tecnologia para esse trabalho. Nós implantamos o chamado voucher eletrônico, retiramos papel para as empresas, e esse voucher eletrônico, o boleto eletrônico, permite à empresa que ele faça maior redução de custo ainda nessa época de crise. Ou seja, para o nosso cliente empresa, ele está muito bem assessorado e ele está muito bem equipado nesse trabalho. O senhor deixou claro que para o cliente empresa ele está bem assessorado. O senhor
falou da chegada dos aplicativos, a Teletaxi se adequou à situação do presente momento, e aí vem o Uber, seu Nivaldo. E o povo quer saber, seu Nivaldo, é o maior concorrente da Teletaxi hoje? Por quê? Olha, eu não diria que é o maior concorrente. Aliás, eu tenho provas disso. Veja. Eu estou lhe perguntando isso porque eu estou perguntando a pessoa física que está do outro lado assistindo. Eu, pessoa física, que pego o táxi, que boto meu filho, minha filha, minha mãe para pegar um táxi, não é? Eu não estou falando de mim. Você sabe muito bem que meus filhos só andam de Teletaxi. Muito obrigado. Mas eu estou falando para quem está do outro lado. Isso. E o Uber é o maior concorrente da Teletaxi? Olha, não é o maior concorrente da Teletaxi. Não é o maior concorrente da Teletaxi. Porque é um conjunto de empresas que chegaram quase que simultaneamente. Antes da Uber chegar aqui em Recife, nós reunimos a nossa equipe, gerentes, taxistas, e vamos buscar alternativas para que a gente possa oferecer uma melhor qualidade de trabalho para o nosso cliente, não somente a empresa, mas a pessoa, que eles chamam a pessoa física, o cliente que paga em dinheiro. O que é que nós podemos oferecer? O que eles oferecem? Então, em abril do ano passado, nós criamos uma equipe que denominamos de Prime. O que é essa equipe que vai atender a necessidade do cliente? Hoje, o telefone celular é uma coisa importantíssima, sim, mas precisa ter internet. Então, nossos veículos, na sua totalidade, dispõem de Wi-Fi no veículo. Dispõe de carregador de celular. Pensa numa coisa preocupante é não ter um celular carregado nos dias atuais. Então, do celular, a Impetu nos cedeu um tablet para que a gente possa dar informações para o turista que está aqui, e até oferecemos água e balinhas. Mas isso é um acréscimo de facilidades para o cliente. O cliente do outro lado, ele paga mais por esse serviço Prime, senhor Nivaldo? Absolutamente então, nada. Então, o senhor usou como estratégia de marketing atender melhor as necessidades dos clientes sem custo? Com certeza. Nós nos reposicionamos e inovamos nesse sentido. Então, água e balinhas, mas um detalhe importantíssimo, além disso, nós temos uma equipe, que essa equipe ela é selecionada, ela é treinada anualmente, e nós contamos com a ajuda da Universidade Maurício Nassau nesse ponto, e nós temos nossos profissionais, nós temos um controle, coisa que essas empresas, especialmente a Uber, não tem nenhum controle. Então, muitas vezes, ele não é um taxista, ele é um motorista que faz um bico, não conhece a cidade, não tem um controle maior, não sabe o que está fazendo, e inúmeras situações desagradáveis que estão acontecendo. Então, prejudica, mas não tanto, quer dizer, eles vieram com uma forma diferenciada. Então, são 32 anos de história, com treinamento, com controles, melhoria contínua, acompanhando as tendências tecnológicas e buscando prestar um serviço melhor para o cliente e, de preferência, sem aumentar custos para o cliente, é isso? Com certeza, muito pelo contrário. À medida que vamos colocar a empresa ou até mesmo a pessoa, ele tem um controle maior do seu custo em transporte, ele reduz isso aí. E por último, nós estamos agora, quem pede táxi pelo nosso aplicativo, né? Ele pagando em dinheiro tem desconto de 20%. Ou seja, nós continuamos nesse mercado totalmente inovando, como sempre foi a Teletaxi. Sempre analisando a concorrência e melhorando continuamente. Claro, perfeito. Estamos chegando ao fim, passa muito rápido quando o papo é fácil, né? Senhor Nivaldo, para o jovem empreendedor que está do outro lado, qual a mensagem que o senhor pode passar para os nossos jovens que têm interesse em empreender? Olha, o mundo oferece muitas oportunidades. Busquem aquela que vocês possam se realizar, terem uma autorrealização. Agora, para empreender, as coisas não acontecem num passe de mágica. Então, você tem que ter persistência, ter ética com o seu trabalho e procurar sempre inovar e respeitar as pessoas. Basicamente isso. Nivaldo, muito obrigado pela presença. Para mim foi uma honra recebê-lo. Sempre incrível as histórias, as colocações, o respeito por todo esse profissionalismo e todos esses anos de história da Teletaxi. Para você que está em casa, agradecer, né, a sua participação, você aí assistindo nosso programa mais uma vez. Chegamos ao fim, mas lembrando que o nosso Vencer SA é todas as quartas, às 20 horas, no Facebook da Uninassal ou no YouTube da Uninassal. O seu programa de empreendedorismo e intraempreendedorismo na web.
cada semana com um convidado especial, com grandes histórias para você. Muito obrigado, uma boa noite e até semana que vem.